Você já parou para pensar por que Adão e Eva, os primeiros seres humanos criados por Deus, viveram tanto tempo, mas ainda assim morreram? Porque a Bíblia diz que Adão viveu 930 anos e Deus prometeu que eles morreriam no mesmo dia em que comessem do fruto proibido. Hoje, vamos revelar o mistério por trás dessa história e como ela impacta diretamente a sua vida hoje. Este vídeo vai mudar tudo o que você pensava sobre o pecado, a morte e o plano de redenção de Deus. Prepare-se para descobrir verdades profundas que vão te levar a refletir sobre seu próprio destino eterno. Mas antes de mergulharmos nessa verdade surpreendente, quero te fazer uma pergunta. E se eu te dissesse que a morte de Adão e Eva não foi apenas um evento histórico, mas também uma peça-chave no plano de Deus para salvar toda a humanidade? Sim, isso mesmo. Você vai entender como a queda no Jardim do Éden não foi o fim, mas o início de algo muito maior. E ao final deste vídeo, você vai descobrir como essa história aponta diretamente para Jesus Cristo e a esperança que ele trouxe para todos nós. No livro de Gênesis, encontramos a história de Adão e Eva, os primeiros humanos criados por Deus para viverem em perfeita comunhão com ele no Jardim do Éden. Mas algo mudou drasticamente quando eles desobedeceram ao único mandamento dado por Deus: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus havia advertido claramente: no dia em que dele comerdes, certamente morrereis. Mas aqui está o grande mistério: Adão e Eva não morreram fisicamente naquele exato momento. Em vez disso, começaram a experimentar as consequências espirituais do pecado, a separação de Deus. Essa ruptura marcou o início de uma nova realidade para a humanidade. Dor, sofrimento e morte entraram no mundo. No entanto, Deus já tinha um plano para restaurar tudo o que foi perdido. Esse plano começa com uma promessa incrível feita logo após a queda. A descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente, prenunciando a vinda de Jesus, o Messias. Agora, pare por um momento e pense: se Adão e Eva não morreram imediatamente após comerem o fruto, o que exatamente aconteceu com eles? E mais importante ainda, como suas escolhas afetaram não apenas suas vidas, mas também a sua descendência, incluindo você e eu? Aqui está algo que poucos percebem. A morte física de Adão e Eva não foi apenas uma consequência do pecado, mas também um símbolo poderoso do que estava por vir. Quando você entender isso, vai ver como cada detalhe dessa história aponta para o sacrifício de Cristo na cruz. E sim, vou te mostrar como isso se conecta diretamente à sua vida hoje. Quando Adão e Eva foram expulsos do Éden, eles carregaram consigo as marcas da queda: trabalho árduo, dor no parto, relacionamentos tensos e, acima de tudo, a inevitabilidade da morte física. Mas a morte não era apenas física, era também espiritual. Eles perderam a comunhão direta com Deus, e essa separação ecoou através das gerações. A primeira morte registrada na Bíblia é a de Abel, assassinado por seu irmão Caim. Esse evento marca o início de um ciclo de violência e sofrimento que continua até hoje. No entanto, mesmo em meio à tragédia, Deus revelou sua misericórdia. Ele cobriu Adão e Eva com vestes de pele, antecipando o sacrifício de Jesus, que seria a verdadeira cobertura para nossos pecados. A morte de Abel não foi em vão, ela aponta para a esperança futura em Cristo. E aqui está o ponto crucial: a morte de Adão e Eva não foi o fim, mas o começo de um plano divino que culminaria na ressurreição de Jesus. Ele derrotou a morte e nos ofereceu vida eterna. E agora, chegamos à resposta que você estava esperando. Adão e Eva não morreram imediatamente porque Deus lhes deu tempo para refletirem sobre suas escolhas e para viverem sob sua graça. A morte que Deus mencionou não era apenas física, mas espiritual, a separação de Deus. Adão viveu 930 anos, tempo suficiente para testemunhar as consequências do pecado em sua própria família e para guardar a promessa de um Redentor. E aqui está o que poucos entendem: a morte de Adão e Eva foi profética. Ela simboliza a morte espiritual que todos enfrentamos devido ao pecado, mas também aponta para a vitória de Cristo sobre a morte. Através de Jesus, a morte física se torna uma passagem para a vida eterna. Essa é a boa notícia que transforma completamente a forma como entendemos a história de Adão e Eva. Então, qual é a moral dessa história? A queda de Adão e Eva nos ensina que o pecado tem consequências devastadoras, mas também nos mostra que Deus nunca abandona aqueles que ama. Mesmo em meio ao caos e à tragédia, ele já tinha um plano de redenção. A morte de Adão e Eva não foi o fim, mas o início de uma jornada de esperança que culmina na vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Ao assistir a este vídeo, espero que você tenha percebido que, assim como Adão e Eva, somos chamados a viver em obediência a Deus. E mesmo quando falhamos, podemos confiar na graça redentora de Cristo. Agora, quero te convidar a assistir ao próximo vídeo, onde vamos explorar como o sacrifício de Abel aponta diretamente para a obra de Jesus na cruz. Não perca!